O presidente Lula já está na África do Sul para participar da cúpula de líderes dos BRICS. E o principal tema da reunião é a adesão de possíveis novos países ao bloco. Esse assunto promete ser tomado por divergências. O enviado especial da CNN Brasil, Américo Martins, tem os detalhes direto de Joanesburgo. Mais de 40 países expressaram interesse em entrar nos BRICS. O bloco já recebeu o pedido de adesão formal de 22 países, incluindo Irã, Arábia Saudita, Cuba, Argentina e Venezuela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro argumenta que os BRICS têm um papel na construção de um novo mundo multipolar. A expansão do bloco vem sendo discutida há anos, mas ganhou mais impulso à medida que pioram as relações entre Estados Unidos e China, que pretende usar o grupo para aumentar a sua influência global. Mais isolada ainda, a Rússia vem tentando ampliar relações com países da Ásia, Oriente Médio e América do Sul, num esforço concentrado para contornar as sanções impostas pela Europa e pelos Estados Unidos por causa da invasão da Ucrânia. Os outros 3 países dos BRICS têm posições diferentes sobre a questão. Fontes do Itamaraty disseram à CNN que o Brasil quer definir critérios muito claros para determinar quais países poderiam ingressar no bloco e em qual momento. Um dos critérios defendidos pelo governo brasileiro seria o compromisso de qualquer país candidato a defender uma reforma ampla do sistema de governança global, especialmente da ONU e do seu Conselho de Segurança. Eu acho extremamente importante a gente permitir que outros países que cumpram as exigências dos BRICS entrarem para os BRICS. Um outro critério pode ser a adesão dos países antes ao novo Banco de Desenvolvimento, também chamado de Banco dos BRICS. Com mais sócios, a instituição teria mais recursos para financiar obras nos países membros. Arábia Saudita, Uruguai e Emirados Árabes Unidos são candidatos a ingressar imediatamente no banco. Em outro movimento em busca de fortalecimento das economias emergentes, os líderes dos BRICS também devem avançar nas discussões sobre o uso de moedas alternativas ao dólar. Uma das ideias é que os países passem a usar suas próprias moedas locais para as transações comerciais entre os integrantes do bloco. O objetivo é diminuir a dependência da moeda americana. A China busca também fortalecer o yuan dentro da disputa geopolítica com os norte-americanos. A Rússia é outra entusiasta da proposta, uma vez que sofre duras sanções por causa da guerra na Ucrânia. O presidente Lula já chegou a defender a criação de uma moeda comum entre os países do bloco. Todo mundo sabe que eu defendo a ideia de que a gente tenha uma moeda própria para fazer comércio entre os países. Eu tenho dito publicamente, por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China? A gente pode fazer as nossas moedas. Empresários brasileiros do setor industrial também vão participar da reunião e do BRICS Business Forum. Eles trouxeram uma lista de demandas para os líderes do bloco. A entidade elencou 10 itens para discussão, entre eles transporte aéreo, produção de fertilizantes inteligentes, energia limpa e investimentos em infraestrutura. De Joanesburgo, Américo Martins para a CNN Brasil. Nosso analista de internacional, Lorival Santana, já está aqui no estúdio porque ele preparou uma tela com alguns desses países que querem integrar esse grupo. Argentina, Venezuela, Irã, Arábia Saudita, tem também Emirados Árabes, Egito e Belarus. Lorival, boa noite antes de mais nada, é claro. Noite. Que bom que está com a gente. Como é que você vê a possibilidade desses países tão diversos fazerem parte do BRICS? Bem, eu estive discutindo hoje durante o dia com a Karen Costa Vasquez, que é uma especialista em BRICS, fica lá em Xangai. Ela é Senior Fellow, pesquisadora de um think tank de globalização chinês e também professora numa universidade da Índia e transita muito entre esses funcionários, esses governos e especialistas. E
E fica claro que se trata de um projeto geopolítico e geoeconômico, no sentido de se contrapor à dominância do dólar, à influência dos Estados Unidos e, em parte, da Europa também, a todo esse arcabouço chamado de Consenso de Washington, né, o acordo de Bretton Woods, que criou esses bancos multilaterais, Banco Mundial, FMI, e que tem, entre aspas, uma receita liberal. Eles acham que essa receita não deu certo aqui no Hemisfério Sul. Eu, particularmente, acho que ela não foi aplicada, mas tudo bem, estamos aí, então, as duas visões. De qualquer maneira, eles estão, então, interessados em diminuir esse poder, essa influência. E aí é claro que deixa de ser um grupo de países emergentes com uma certa projeção econômica global para incluir países, como você disse, muito diferentes entre si. Uma Venezuela, né, bastante estagnada economicamente e complicada institucionalmente, uma ditadura não assumida. Argentina, com uma asfixia financeira, que, no entanto, vai mudar provavelmente de mãos em dezembro, pode não querer mais pertencer aos BRICS se for um governo de direita. Um Vietnã bastante dinâmico, esse sim, ali no Sudeste Asiático, uma Tailândia também, e assim também com a Indonésia. Então, assim, são mais de 20 países cuja, digamos, o interesse de todos, o que os une, seria essa contraposição ao Ocidente, no momento em que o Ocidente apoia a Ucrânia numa luta existencial contra uma superpotência, a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Por sinal, o presidente Lula disse em entrevista publicada ontem num jornal sul-africano que ele lamenta a ausência de Vladimir Putin. Gostaria muito de conversar com ele sobre o combate à pobreza. A gente vai, durante toda a semana, ter o Lorival Santana aqui para a gente detalhar dia a dia o que acontece lá na reunião do Grupo dos BRICS. Por enquanto, muito obrigado, Lorival. Eu vou caminhar aqui de volta porque se o Lorival nos traz a visão política internacional desse encontro, é importante a gente entender o peso econômico deste encontro. Por isso, está aqui no nosso estúdio Thaís Herédia. Aliás, ela está de volta aqui na CNN e, para sorte nossa, ela está aqui no CNN Prime Time. Thaís, tão bom ter você com a gente. Bem-vindo e muito obrigado e boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigada. Sorte a minha de estar aqui, meu caro. Nada de estar disso. com a sua audiência super qualificada. Obrigada. Nada disso, a honra é nossa. E é importante a Thaís estar aqui hoje porque ela fez uma linha do tempo para a gente entender melhor como está o BRICS hoje, como foi o surgimento lá atrás, como está hoje e no que a gente tem que prestar atenção nesse encontro na África do Sul, Thaís. Olha como eu fiz a lição de casa. Vou caminhar por aqui. Elegantérrima, como sempre. Vou aqui desfilando caminhar no pela linha de tempo, desfilar aqui no Prime Time. Márcio, vamos lá. O BRICS, que na verdade aqui não tinha o S ainda, o BRICS surge em 2001. Que foi basicamente a criação de uma sigla. O Jim O'Neill, que era economista-chefe do Goldman Sachs, resolveu fazer um relatório bastante estruturado, chamando a atenção do mercado financeiro e dos investidores, dizendo, olha, há 4 países no mundo, Brasil, Rússia, Índia e China, que têm características parecidas, são países continentais, com grande mercado consumidor. Nós estamos falando lá em 2001, né? Ou seja, há mais de 20 anos, era uma configuração um pouco diferente do que tem hoje. Países que tem uma ligação muito forte com a produção de commodities, a China naquele tempo já despontando com um crescimento muito forte, e a ideia do Jim O'Neill era dizer, investidores do mundo, institucionais, investidores de peso, prestem atenção nesses 4 países, passem a tratá-los de forma diferente no bloco dos países emergentes, dos países em desenvolvimento. Isso aconteceu lá em 2001. Até 2006, era só uma sigla. Ainda assim, o S era só uma sigla, até que eles resolveram transformar a sigla num grupo real ali de discussão de decisões e de políticas que pudessem ser adotadas em benefício dos 4 países. A primeira reunião de chanceleres acabou acontecendo só em 2006. Vou andar para cá para aí sim a gente trazer
O S para a sigla, que foi em 2011, ela foi aprovada em 2010 e foi efetivada em 2011 a adesão da África do Sul, que era um país também que lá, em final da primeira década de 2000, despontava como um dos emergentes, muito parecido com os outros 4. E, finalmente, em 2015, Márcio, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o Banco de Desenvolvimento, do BRICS, que é esse banco onde hoje a Dilma Rousseff, a ex-presidente, preside. Então, a partir de 2015, com a criação do banco, aí sim, os projetos de financiamento de infraestrutura e desenvolvimento dos países membros passaram a ser aprovados, né, pelo banco. São 33 bilhões de dólares hoje em projetos nesses países. Aqui no Brasil, há um total de cerca de 6 bilhões de dólares em projetos. O último foi aprovado ainda este ano, 1 bilhão de dólares em março deste ano, para ajudar no financiamento de micro e pequenas empresas e pequenos negócios aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, Márcio, tem uma coisa interessante, assim, que o BRICS, a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo nesse encontro e tem várias dimensões, dimensão geopolítica, dimensão econômica também, mas hoje, conversando com vários atores que estão envolvidos nessa discussão, o que ficou claro é o seguinte, né? Muita gente critica, diz assim, mas para que o BRICS? É só uma sigla, eles são muito diferentes. Se a gente for olhar o G7, também são muito diferentes. Quer dizer, a simbologia do posicionamento de países que, mesmo que com algumas disparidades, mantém similaridades e tem propósitos comuns, faz sentido. O que peca e o que chama a atenção e o que preocupa é se isso acabar virando uma coisa anti-Ocidente ou com a China muito forte, porque mesmo do ponto de vista econômico, da gestão do banco ou da gestão dos projetos em conjunto dos países ou da adesão dos países, a China acaba tendo um protagonismo muito maior e como isso vai se dar ao longo dos anos. Então, sim, começou como uma sigla, demorou para começar como um projeto de união de países, mas hoje faz muito mais sentido do que não ter o BRICS no mundo. Thais Herédia também vai ficar aqui durante toda a semana no CNN Prime Time, acompanhando passo a passo o que sair dessa reunião lá em Joanesburgo, onde também temos o nosso enviado especial, Américo Martins. Daqui a pouco você volta com outras informações sobre economia. Obrigado, Thais.